Bom dia, pessoal. A paz do Senhor Jesus. Resolvi fazer esse vídeo, mas esse vídeo não é um vídeo pronto. O que isso quer dizer? Resolvi fazer um vídeo para, primeiro, eu ter uma memória, né, para mim mesmo. E segundo, se alguém não sabe como estudar a Bíblia, né, é importante a pessoa, pelo menos, assistir o vídeo para ter um caminhamento. Não quer dizer que você vai concordar com as minhas conclusões ou minhas observações, mas pelo menos para você entender como é que a gente faz um estudo da Bíblia, né? Então, irmãos, eu vou voltar atrás, vou pensar, vou falar um monte de coisas. Então, para que vocês fiquem calmos, isso é um vídeo de estudo. Bom, para quem não me conhece, meu nome é pastor Roberto Matos Rodrigues, sou pastor atualmente da Associação Missionária Filadélfia e na associação nós temos o objetivo de enviar missionários do Brasil para Portugal e Espanha. Tá? Então, basicamente, nós estamos nos apresentando. Minha esposa chama-se Marisa Nascimento, né, minha companheira. Nós somos missionários aqui em Petrópolis e agora estamos sendo chamados para fora do Brasil. Eu tenho feito estudos, né, ultimamente, sobre batalha espiritual, né? Mas não no intuito de criar uma doutrina nova ou fazer disso um ponto de apoio para a igreja, nada disso. É porque, irmãos, quando a gente tem um propósito missionário, há uma tendência normal do inferno se levantar, né? E quando o inferno se levanta, no meu caso especificamente, né, não se levanta só contra mim, contra a minha esposa, se levanta contra aqueles que estão sobre a nossa guarda, né, sobre as nossas ovelhas. Então nós temos feito aí alguns estudos sobre isso. Eu tenho pedido muito a Deus a orientação, né? Como é que é isso, né? Eu não gosto de ficar inventando. Eu gosto que a palavra de Deus me mostre, né? E esses dias eu estava conversando com Deus e falando com Deus sobre a questão da batalha espiritual, né? E ele me mandou ler o livro de Neemias. Bom, eu conheço o livro de Neemias, né, do seminário, já li, já estudei, já li umas 2 vezes ou 3 vezes o livro de Neemias. E, em resumo, o livro de Neemias, ele trata de um homem chamado Neemias, que era copeiro do rei da Pérsia, Artaxerxes, se não me engano, e na época em que, pós exílio babilônico, né, ou seja, minto, durante o exílio babilônico, após a conquista de Jerusalém e a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor, depois que o Império Babilônico caiu, os persas, né, tomaram o Império Babilônico e a Judéia não, aquela área de Israel passou a ser província persa. E esse homem chamado Neemias entendeu, né, que já estava no tempo de restaurar Jerusalém, como Ezequiel tinha profetizado 70 anos, mais ou menos 70 anos antes. Então ele pediu ao rei autorização, ele era copeiro, uma pessoa de confiança do rei, autorização para ir a Jerusalém e restaurar os muros, criar uma estrutura, porque Jerusalém estava completamente destruída, os muros fendidos, muitas brechas, muito entulho do incêndio, né? E Jerusalém em si estava toda destruída, só tinha ficado da época de Nabucodonosor os mais pobres, aquelas pessoas que não tinham condições nenhuma. Era como se fossem os indigentes, os mendigos ficaram lá para ficar naquele lugar, né?
E Jerusalém, então, passou a ser saqueada pelas províncias do norte, principalmente Samaria, né, que tinha autoridade sobre aquela região. Desculpe. Assim sendo, né, não interessava a província de Samaria que Jerusalém fosse reconstruída, porque Jerusalém sempre foi um ponto de atração ao longo dos séculos, né? Então não interessava. Então eles procuravam sempre que Jerusalém ficasse num estado de penúria e miséria, porque toda vez que eles tinham mais alguma coisa, eles iam lá e pegavam. O povo tinha mais um pouquinho só, eles iam lá e pegavam. Bom, dado esse resumo, a situação de Jerusalém era terrível, né? E Neemias então recebe autorização do rei, inclusive cartas para que a província de Samaria e as províncias do norte ali da área pudessem fornecer materiais. Ele vem com uma comitiva, inclusive com alguns soldados, e vem com um objetivo claro de reconstruir o muro, porque na hora que ele reconstrói o muro e bota as portas, Jerusalém não passa a não ser algo tão fácil aos inimigos, né? É por essa razão, só fazendo um parênteses, né, que os judeus não falavam com os samaritanos. Isso é uma das razões, né? Bom, vamos continuar aqui, eu vou ler o texto. Então, eu vou procurar aqui, eu vou abrir aqui o meu Google, né, para que a gente possa... não está abrindo. Para que a gente possa acompanhar o texto. Então, se eu desviar o olhar, tá, não é porque eu não esteja prestando atenção, mas é porque eu queira ler o texto conforme a necessidade, tá? Eu vou começar aqui pela minha Bíblia, esperar esse troço aqui abrir. Ah, tá abrindo. E nós vamos, aos poucos, ler. A minha Bíblia, aqui de casa, tem letrinhas muito pequenas, né? Então, com letrinhas muito pequenas, eu já estou meio idoso, não dá pra gente... Desculpe o pigarro, gente, é que gripe é um problema, né? A gripe é um problema, né? Eu estou aqui digitando livro de Neemias. Estamos abrindo aqui a internet. Como eu disse, as minhas letrinhas aqui são muito pequenas, né? Então eu prefiro estruturar isso melhor, né? Pena que eu não tenho tanta habilidade para botar o meu texto. Tem uns youtubers que fazem isso, mas eu não sei fazer, tá? Então eu peço um pouquinho de paciência com a minha ignorância. Mas vamos lá, né? Eu vou ler aqui, Neemias capítulo 1, vou partir do verso 1. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. A cidade de Suzã é a fortaleza de Suzã, é a fortaleza persa que foi, se não me engano, palácio de verão do Império Persa. Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram e os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação.
O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso para com os que temam e obedeçam os teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, de dia e de noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que destes ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes, debaixo dos céus, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer meu nome. Estes são teus servos, teu povo. Tu resgataste com teu grande poder e com teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época eu era o copeiro do rei. Então eu vou dar uma paradinha, né, para que a gente possa conversar um pouquinho e fazer algumas considerações. Eu, na verdade, eu já dei uma olhada antes, já fiz algumas observações. E eu vou só pegar uma caneta ali rapidinho e já volto, tá, gente? Só um minutinho. Olha, como eu falei para vocês, isso aqui é um estudo, então não tem a pretensão de ser um vídeo formal. Então me desculpe aí, eu tinha esquecido a caneta. Então eu fiz algumas observações que eu gostaria que a gente analisasse, tá bom? Desculpe aí, estou tentando resolver alguns problemas aqui. Isso, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu observo nesse texto é o seguinte. A primeira coisa que eu observo nesse texto é o seguinte. Neemias foi colocado por Deus numa posição de preeminência, junto ao rei Artaxerxes. E ele era o copeiro do rei. Então, o que significa ser copeiro do rei? Lembrem que na antiguidade, muitos reis eram envenenados, né, com a comida e com a bebida. Então, eles estabeleciam copeiros e padeiros, né, ou cozinheiros, como que seja, para provarem a sua comida e a sua bebida. No caso, parece que Neemias ele era
O copeiro, aquele que servia a bebida, provava antes, para que não tivesse envenenado. Se fosse envenenado ele, seria envenenado primeiro. Então era uma pessoa de confiança, primeiro. Era uma pessoa que arriscava a sua vida pelo rei. Eu acredito que não era só bebida, mas comida também ele provava. Então, nisso tudo, nós vemos que Deus providenciou uma pessoa com condições de confiança de um poder superior humano para interferir na história de Jerusalém. Neemias, ele era já tinha nascido em cativeiro. Ele não viu Jerusalém na época antes da sua queda. Então, ele a princípio dá a entender que ele não estava muito familiarizado com a situação de Jerusalém. Não era uma coisa que seria fácil para ele. Eu estou aqui tentando olhar, é que o texto está aqui do meu lado. Não era uma coisa que era comum, não tinha essa comunicação que nós temos hoje, não tinha internet, não tinha rádio, não tinha correios. Os correios demoravam dias para trazer uma notícia. Lembrando, Jerusalém de Suzã, se não me falha a memória, tinha quase 2.000 quilômetros. Alguma coisa assim. Deixa eu dar uma pesquisada aqui, acho que é até legal a gente perguntar, né? Distância de Jerusalém até Suzã. Pérsia. Vamos ver se temos aí alguma informação. Né? Aqui, ó. O Google está me informando aqui que a distância é 3.081 quilômetros. Então não é uma coisa fácil. Né? 3.081 quilômetros, irmão. Eu gosto de me ater a alguns detalhes, porque eu acho que alguns detalhes são importantes. Então, 3.081 quilômetros é mais ou menos, se não me falha a memória, eu vou botar aqui outra, do Rio de Janeiro até Belém, deixa eu ver. Distância entre o Rio de Janeiro até Belém, Pará. Ó, Belém, isso de carro, direto, tá? São 3.104 quilômetros. Tá certo? Eu posso dizer para você que eu já fiz essa viagem de ônibus, por isso que eu lembrei. Já fiz essa viagem de avião, desculpa. Gente, são quase 4 horas de avião. De avião. Né? Então é cansativo. Eu acho que de dia... Deixa eu botar aqui uma outra coisa. Eu gosto de... Duração. Duração da viagem. Viagem de ônibus. Não tem. Duração da viagem de... Do tempo de ônibus. Isso. Deixa eu fazer o seguinte. Eu gosto de... Isso, vamos lá.
destino, tal, tal. Eu tô procurando aqui, olha só. Como eu disse para vocês, não tem aqui uma... Mas eu acredito, agora eu vou falar do que eu acredito. Eu acredito que isso é uma viagem de pelo menos 3 a 4 dias. Então, 3 a 4 dias de ônibus, gente. 3.100 quilômetros, fazendo uma média aí de 70 quilômetros. Nós estamos falando aí, de 60 quilômetros, estamos falando de 50 horas. Mais as paradas e tal, uns 3 dias de viagem. 3 dias de viagem de ônibus, a uma velocidade média de 60 quilômetros por hora, em vias que são rodovias, boas ou ruins, são rodovias específicas. Agora você imagina fazer uma viagem dessa de cavalo, né, sem ônibus, montado. Eu nunca montei cavalo, mas deve ser um negócio meio cansativo você andar 3.000 quilômetros de cavalo. Então, é uma viagem que eu acredito não demorou mais. Vamos ver se o Google me diz aqui alguma coisa sobre isso. Vamos lá. Duração média da viagem de Neemias. Isso é uma benção, né? Deus nos deu. Não tem, né? Então, vamos lá. Não consegui, mas a gente está ligado. Eu acredito que foi pelo menos uma semana de viagem, né? Tem que parar à noite, não dá para andar à noite, diferente das rodovias, que vão direto, né? Uma semana de viagem. Então, assim, Neemias sabia efetivamente a distância? Claro que sabia. O povo tinha ido para Suzã, a gente não sabe qual é o motivo, e Neemias, então, que não conhecia o estado da cidade, eles simplesmente talvez ignorasse essa situação, né? Ele estava no conforto dele, numa posição de destaque, provavelmente não era um homem pobre, era um homem de situação, né? A gente vai ver isso mais para frente do livro, em que ele destaca que, no final, né, na sua tarefa, ele disse que não comeu o pão de ninguém, mas ele usou seus próprios recursos. Então, ele é uma pessoa que tinha um certo recurso. Mas ele ficou sabendo da situação. E a primeira coisa, né, que ele fez foi lamentar. Ele lamentou de uma forma severa, de uma forma bastante agressiva. Porque ele não simplesmente ficou, não, tá tudo bem e tal, tá certo. Eu vou ficar orando por aqui, tá tudo certo, e vou deixar para lá. Ele sentiu a necessidade de ir aonde o povo dele precisava. Ele talvez não tivesse a visão messiânica ainda, mas ele sabia que o povo que Deus tinha escolhido, ele tinha que ser preservado. E melhor, ele tinha uma promessa. E ele fez uso dessa promessa. Chorou, clamou, orou, intercedeu. Eu acho, vou ver aqui, ele diz assim, passei dias lamentando, no versículo 4, jejuando e orando. Ele não ficou uma horinha, nem 2 horinhas, ele passou dias. Significa que ele se importou. Essa é a primeira grande lição. Primeira grande lição, ele se importou. E esse vídeo está ficando meio longo, a gente nem começou ainda, né, a fazer o estudo. Então, assim, primeira coisa, ele se importou.
Segunda coisa, ele começou a interceder, né? Ele intercedeu pelo povo de Jerusalém, mas não só pelo povo, mas pelo todo o povo de Israel. Então ele entrou em jejum, tristeza, mas também em oração, mas também em intercessão. Outra coisa que ele fez, ele confessou os pecados do povo, né? Ele vai dizer assim, no versículo 5, então eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite. Então não era uma oração casual, era uma oração intercessória, era uma oração contínua, era algo que estava afligindo o coração de Neemias. Em favor dos teus servos, povo de Israel, confesso os pecados que nós. Então ele está confessando os pecados do povo, mas ele está sim incluindo. Provavelmente ele fez uma revisão de sua vida. Eu não sei como é que era a vida de Neemias antes desse fato, mas ele fez uma revisão. Que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Então ele faz uma confissão sincera. Agimos de forma corrupta, vergonhosa e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos e aos decretos e às leis deste povo, e as leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora quando dissestes a Moisés, teu servo, se forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para este lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Então ele usa uma promessa, mas ele entende que Jerusalém é o lugar onde Deus escolheu para estabelecer o seu nome. Estes teus servos, teu povo, e tu os resgataste com grande poder e com braço forte. Então ele entra num período de intercessão, jejum, oração, demorou dias, faz uma oração de confissão, então, intercessão, confissão, e ele tomou a decisão. No versículo 11 ele diz assim, Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo, e a oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe benevolência deste homem. Que homem? O rei. E nessa época eu era copeiro do rei. Então, ele, em primeiro lugar, ele se informa. Em segundo lugar, ele sente a miséria do povo, ou seja, a necessidade de fazer alguma coisa. Ele entra em intercessão, confessa o pecado do povo, ou seja, traz para si uma oração intercessória, uma oração de confissão. Mas ele não faz só isso. Ele toma uma decisão. A decisão que nós vamos, no próximo vídeo, quando fizermos o estudo do segundo capítulo, nós vamos entender que ele toma a decisão de ir para mudar a situação. Então, queridos, estamos aqui já chegando no final deste vídeo, né? E eu gostaria só de que você acompanhasse isso. É um vídeo de estudo, então não tenho pretensão de ser formal, nada disso, é exatamente como eu estudo a Bíblia. Então eu gostaria que você, né, recebesse ouvisse esse vídeo, né,
Nós estamos falando por que Deus mandou fazer sobre guerra espiritual, né? Estava falando sobre guerra espiritual, conversando com Deus, ele mandou ler o livro de Neemias. Porque é exatamente isso. A guerra não é para ficar enclausurado, fechado, condicionado, numa situação que vamos ficar aqui confortáveis. Estou na minha igreja e tal. Por exemplo, nesse momento, né? Hoje é dia 28 de novembro de 2018, nós temos recebido notícias de Angola que as igrejas estão fechando lá, por ordem do governo. Será que nós estamos sentindo isso no nosso coração? Será que a gente não trata esse povo, que é a igreja do Senhor? É um exemplo, simplesmente um exemplo que me faz refletir. Será que eu estou tendo o coração de Neemias? Não, talvez não, muito provavelmente não. Senão, eu estaria me propondo a fazer alguma coisa. Obviamente, tá? Nós temos que aprender com a palavra de Deus. Né? Então a guerra espiritual não é para ficar se defendendo, intocado nos nossos fortes. Ao contrário, é para sairmos em campos e arrebentarmos, invadirmos o inferno. Porque em Mateus 16, se não me falha a memória, vamos lá, dar uma olhadinha rapidamente, só para a gente encerrar esse vídeo. Mateus 16 está escrito assim, né? 16 não, escrito 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Neemias tomou a decisão de invadir as portas do inferno, que naquela época era uma situação política, econômica, mas que nos deu condições de termos o Messias. Então Neemias fez uma guerra, uma batalha espiritual, ele invadiu um território. Então, queridos, eu gostaria de fechar essa meditação hoje, e esse estudo, me perguntando, eu estou perguntando para mim, será que eu estou intercedendo? Eu vou confessar uma coisa para vocês, Deus nos chamou para ir para a Europa, Portugal e Espanha. E, se possível, fazer, né? Se possível não, se possível é o que eu estou dizendo, né? Eu creio que Deus vai fazer isso. Vai mandar missionários, vai nos usar para mandar missionários daqui do Brasil para Portugal. E provavelmente nós iremos primeiro. Bom, por isso a associação ela existe nesse intuito. Mas será que eu estou orando pelos povos, povo de Portugal e povo de Espanha? Que é para onde Deus já me direcionou? Eu não sei. Eu confesso que eu acho que eu não estou muito bem como Neemias fez, não. Tenho propósito de ir? Sim, tenho propósito de ir. Não quero, pessoalmente, não gostaria de sair do Brasil. Eu e minha esposa estamos aposentados, numa situação que é confortável, muito semelhante à de Neemias. Mas será que eu estou agindo como Neemias? E você que está ouvindo esse vídeo, vendo esse vídeo, será que você tem um chamado e está confortável na sua posição? Será que você, estando confortável, você está fazendo alguma coisa, intercedendo, orando, contribuindo para que outros vão? Será que você está disposto a gastar os seus recursos como Neemias fez? São perguntas, irmãos. Será que você está disposto a confessar os seus pecados e os pecados da igreja? São questionamentos profundos e nós só começamos a ler o primeiro capítulo. Isso é uma meditação que eu tenho que fazer diariamente. Nós vamos ler o segundo, vamos começar a anotar outras coisas. Mas será que eu estou agindo consoante com a palavra de Deus? É uma pergunta que tem que ficar no meu coração. Eu tenho que responder. Eu tenho que responder essa pergunta. Então, meu irmão,
que você fique com essa meditação, esse estudo. Isso aqui é um estudo, não é um vídeo pregação, nada disso, mas que você fique meditando nisso. Será que você realmente está tendo uma atitude de Neemias? Bom, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja sobre a tua vida e que você medite. Não olhe só o vídeo, não. Ah, olhou o vídeo, legal, assistiu, foi embora e não está dando a mínima. Não, para, reflita. O que Deus tem para você? O que Deus quer que você faça? O que Deus quer que eu faça? Bom, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e que as bênçãos de Deus te alcancem, em nome de Jesus.